Desde o início dos tempos, Deus tem se revelado como Pai amoroso, presente e cuidadoso. E quando olhamos para a história de Jesus, não podemos ignorar a figura de José, o homem que Deus escolheu para ser o pai terreno do Salvador. José não era apenas um provedor. Ele foi presença, proteção e exemplo de fé. Ele ensinou a Jesus, ainda menino, como segurar uma ferramenta de carpinteiro, como respeitar as pessoas, como ouvir a voz de Deus e obedecer, mesmo quando não entendia tudo. José, ao aceitar a missão que o anjo lhe revelou, assumiu o papel de pai com coragem e amor. Ele nos lembra que a paternidade vai muito além do sangue. É sobre presença, compromisso e entrega. A presença de José na vida de Jesus é um reflexo da presença do próprio Deus em nossas vidas. E assim como José foi chamado a estar ao lado de Jesus, nós também somos chamados a estar perto de Deus, a ouvir sua voz e seguir seus caminhos. Antes de continuar, eu quero te fazer um convite especial. Se essa mensagem já começou a tocar o seu coração, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber todas as próximas palavras de fé, deixe o seu like para que mais pessoas sejam alcançadas e escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Eu e toda a nossa comunidade vamos orar por você com carinho e fé. Você não está sozinho nessa caminhada. Juntos, vamos buscar a presença de Deus de todo o coração. A presença paterna de José foi um exemplo silencioso, mas poderoso. Ele não falou muito nos evangelhos, mas suas atitudes gritaram fé e obediência. Quando Herodes quis tirar a vida de Jesus, foi José quem, guiado por um sonho, levantou-se no meio da noite e partiu para o Egito, protegendo a vida daquele menino que mudaria o mundo. Assim também é a presença do Espírito Santo em nossas vidas, muitas vezes silenciosa, mas essencial para nos guiar, proteger e capacitar. Jesus, antes de começar seu ministério, sabia que seus discípulos precisariam de algo mais do que coragem humana. Ele disse: "Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder." Lucas 24:49. Essa promessa não era apenas para eles. É para mim e para você. O Espírito Santo é o presente do Pai para todo aquele que crê, e ele veio para estar conosco para sempre. Houve um tempo em que os primeiros cristãos estavam com medo. Eles tinham visto Jesus ressuscitado, mas ainda não sabiam exatamente o que fazer. Estavam fechados em um quarto, com portas trancadas, temendo perseguição. Mas tudo mudou no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre eles. Aquele grupo de homens e mulheres comuns se transformou em uma comunidade ousada e cheia de poder. Pedro, que antes negara Jesus, agora se levantava diante de uma multidão para proclamar a salvação. O mesmo Espírito que os capacitou está disponível hoje para nós. Mas, para experimentar essa presença transformadora, precisamos avaliar como está o nosso relacionamento com Deus. Vivemos em um mundo cheio de distrações, redes sociais, preocupações com trabalho, ansiedade sobre o futuro. Muitas vezes passamos horas alimentando nossa mente com informações, mas dedicamos poucos minutos para ouvir a voz mansa e delicada do Espírito. 1 Reis 19:12 nos lembra que Deus não estava no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas numa brisa suave. E para ouvir essa brisa, precisamos silenciar o barulho ao nosso redor e dentro de nós. Eu lembro de um testemunho que recebi de uma irmã chamada Helena. Ela vivia sobrecarregada com problemas familiares e financeiros, tentando resolver tudo com a própria força. Um dia, enquanto orava, ela decidiu simplesmente ficar em silêncio diante de Deus. No meio daquele silêncio, sentiu uma paz que não conseguia explicar. No dia seguinte, portas começaram a se abrir, não porque ela tivesse feito algo extraordinário, mas porque aprendeu a deixar o Espírito Santo conduzir. Você que está me ouvindo agora, talvez sinta que sua vida espiritual está enfraquecida, que as suas orações não passam do teto. Mas eu quero te lembrar, você é templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6:19. Ele habita em você. Não importa o quão distante você tenha se sentido, ele está aí, pronto para renovar sua fé e encher você de ousadia. A oração é mais do que pedir coisas. É um momento de rendição. É dizer: Espírito Santo, enche-me,
Guia-me, dá-me coragem para viver a tua vontade. E quando fazemos isso, experimentamos o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Romanos 8:11. Outro testemunho que sempre me emociona é o de Marcos, um jovem que cresceu na igreja, mas se afastou na adolescência. Ele se envolveu com más companhias, caiu no vício e perdeu o sentido da vida. Um dia, no momento mais escuro, lembrou das orações da sua mãe e resolveu visitar um culto. Lá, enquanto cantavam um louvor simples, sentiu um calor no peito e lágrimas começaram a cair. Ele não entendia tudo, mas sabia que Deus estava ali. O Espírito Santo o convenceu do amor de Cristo, e naquele dia, Marcos decidiu recomeçar. Hoje, ele ajuda outros jovens a encontrarem o mesmo caminho. Talvez você precise de um recomeço hoje. Talvez o Espírito Santo esteja te chamando para voltar à presença do Pai. Não endureça seu coração. Agora mesmo, feche os olhos e peça: vem, Espírito Santo. E se essa mensagem está falando com você, não se esqueça. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e escreva nos comentários o que Deus tem feito na sua vida ou o que você está precisando que Ele faça. Vamos orar juntos e compartilhar milagres. Sabe, assim como José esteve presente para proteger Jesus, o Espírito Santo está presente para proteger você. Ele não vai te abandonar. Ele não vai te deixar sozinho nas tempestades. Quando tudo parecer perdido, lembre-se das palavras de Jesus: e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Mateus 28:20. E quando pensamos na presença do Espírito Santo, não falamos de algo distante, místico ou inalcançável. Falamos de um amigo constante, um conselheiro fiel, um ajudador que está conosco nos momentos de alegria e nas noites mais escuras. Jesus disse em João 14:16: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Esse para sempre é literal. Não há distância que nos afaste de sua presença, a não ser que o nosso próprio coração se feche. Lembro-me de uma história que ouvi de um missionário chamado Samuel. Ele estava em um país onde a pregação do Evangelho era proibida e as pessoas tinham medo até de possuir uma Bíblia. Um dia, enquanto estava escondido em um pequeno quarto com 5 novos convertidos, o som de passos se aproximou. Todos ficaram em silêncio, com medo de que fossem descobertos. Mas Samuel sentiu uma paz sobrenatural e começou a orar em voz baixa. O medo deu lugar a uma ousadia inexplicável. Quando a porta finalmente se abriu, não eram soldados. Era uma família faminta querendo ouvir sobre Jesus. Aquela noite, mais pessoas receberam a Cristo. Samuel sabia, aquilo não vinha dele, era o Espírito Santo agindo. Quantas vezes, como aqueles discípulos antes do Pentecostes, vivemos acuados, com medo de avançar? E quantas vezes nos esquecemos de que o mesmo poder que agiu neles está disponível para nós hoje? Atos 1:8 declara: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. É aqui que precisamos parar e refletir. O que tem nos impedido de experimentar esse poder? Distrações, preocupações, feridas do passado. Às vezes não é o pecado escandaloso que nos afasta, mas o simples fato de negligenciarmos o tempo com Deus. É como ter uma fonte de água viva ao nosso lado e escolher morrer de sede. Se você está me ouvindo agora e sente que precisa se reconectar, eu quero te desafiar. Hoje, ainda hoje, separe um tempo para ficar sozinho com Deus. Desligue o celular, feche a porta do quarto e diga: Espírito Santo, eu quero te ouvir. Depois fique em silêncio. Não se preocupe se você não ouvir palavras audíveis. Ele pode falar com uma paz que inunda, com um versículo que vem à memória, ou até com uma lembrança que reacende sua fé. Outro testemunho marcante é o de Ana Paula, mãe solteira, que perdeu o emprego durante uma crise econômica. Sem saber como pagaria o aluguel, ela se ajoelhou e pediu direção ao Senhor. No dia seguinte, uma vizinha bateu à sua porta oferecendo um trabalho temporário, exatamente no valor que ela precisava. Ela entendeu. Deus cuidou dela através da sensibilidade de outra pessoa guiada pelo Espírito Santo. E eu quero reforçar o que já disse antes. Se essa palavra está falando com você, não deixe para depois. Inscreva-se no canal agora.
Deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa ouvir. E escreva nos comentários o seu pedido de oração. Nós vamos orar por cada um. O Espírito Santo não é apenas poder para milagres visíveis. Ele é também poder para transformar o coração. Ele é quem nos convence do pecado, quem nos fortalece para perdoar, quem nos dá paciência quando tudo ao nosso redor nos empurra para reagir com ira. Ele é aquele que sussurra: segue por aqui, quando chegamos a uma encruzilhada. Assim como José foi direção e cuidado para Jesus nos primeiros anos de vida, o Espírito Santo é direção e cuidado para nós em cada decisão. Não podemos viver sem essa presença. Não podemos seguir sozinhos. É por isso que precisamos buscá-lo todos os dias, com todo o coração. E aqui vai outro testemunho. Carlos, um empresário, estava prestes a assinar um contrato que parecia perfeito, mas na noite anterior ele sentiu um incômodo. Ao orar, percebeu que algo não estava certo. Cancelou a negociação, mesmo sem entender totalmente. Semanas depois, descobriu que a empresa envolvida estava prestes a falir. Ele disse: eu aprendi que ouvir o Espírito Santo vale mais do que qualquer plano humano. Meu irmão, minha irmã, você pode viver experiências assim. A Bíblia diz em Provérbios 3, 5, 6: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. O Espírito Santo não é apenas um detalhe na vida cristã. Ele é essencial. Ele é o próprio Deus habitando em nós, guiando-nos, fortalecendo-nos e consolando-nos. Agora, quero que você escreva nos comentários: eu quero mais de ti, Espírito Santo. Vamos criar um clamor coletivo e compartilhe esta mensagem com alguém que precisa de esperança. Fechamento. Meu irmão, minha irmã, assim como José cuidou de Jesus, Deus cuida de você. Ele nunca vai te abandonar. Se hoje você entregar o controle da sua vida ao Espírito Santo, vai experimentar direção, paz e poder que o mundo não pode dar. Jesus prometeu: e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Mateus 28, 20. Então, feche os olhos agora e ore. Vem, Espírito Santo, guia meus passos, fortalece minha fé e nunca me deixe viver longe de ti. Eu creio que a partir de hoje algo novo começa. Receba pela fé a presença que transforma tudo.